Algumas pessoas, ao assistirem alguns dos meus vídeos, perguntam ou comentam sobre os livros que veem aqui atrás de mim. Bem, eu tenho um esquema bem simples para gravar os meus vídeos. Eu mesmo faço as gravações com o meu celular, eu mesmo edito. Eu estou desempregado desde o final de 2019 e logo entrou a pandemia, então eu decidi me ocupar desenvolvendo conteúdo para a internet. Nesse processo, além da minha família, os livros são a minha companhia. Ler é uma excelente maneira de ocupar a mente, de viajar, refletir, aprender, se reinventar. Mas uma coisa que poucas pessoas sabem é que os livros entraram já bem tarde na minha vida. Eu vou te contar um pouco sobre como eu me tornei um leitor. Hoje, os meus filhos, o Henrique e a Sofia, têm um enorme privilégio que é crescer numa casa com livros, muitos livros. Mas eu cresci numa casa sem livros. Para ser bem sincero, não era uma casa completamente sem livros. Na antiga cômoda no quarto dos meus pais, uma antiga cômoda de madeira, havia algumas coisas lá. Eu me lembro de uma ou duas versões da Bíblia, havia um antigo cancioneiro e também um livro que, se eu não estou enganado, o título era Por Causa de uma Bíblia. Não sei que fim levou este livro depois, mas contava a história de uma menina vivendo no interior do país de Gales e que queria muito ter a sua própria Bíblia, e para conseguir ela embarca numa verdadeira aventura. Eu li aquele livro certamente mais de uma vez, somente anos mais tarde, lembrando daquele livro, fui pesquisar um pouco e descobri tratar-se de uma história baseada em fatos reais. Uma história que ocorreu aí há cerca de 200 anos. Aquele livro que tínhamos ali em casa, então, era uma edição antiga e eu acho que nunca foi reeditado. O que é possível encontrar aí na internet é uma versão reduzida com o título A História de Mary Jones. O que as minhas pesquisas posteriores me levaram a descobrir é que aquela história está na origem de nada mais, nada menos que o nascimento das sociedades bíblicas que se espalharam pelo mundo. Essa versão reduzida, mais atual, da qual eu falei, é uma publicação da Sociedade Bíblica do Brasil. Uma versão colorida, praticamente voltada ao público infantil. Quando eu recordo hoje daquele profundo desejo de uma menina em ter a sua própria Bíblia, numa casa e num tempo em que o acesso aos livros era extremamente difícil, algumas coisas certamente marcaram. Uma delas é que aquele livro, a Bíblia, para ser tão apreciado, tão desejado, deveria realmente conter algo maravilhoso. Morando eu também no interior e longe de livrarias, de bibliotecas, também desejava ter mais livros. Porém, comparado a Mary Jones, a Bíblia nós já tínhamos. Numa época em que os livros eram raros e também muito caros, o sonho de uma menina pobre, que aos 8 anos ainda não sabia ler, consistia em ter a sua própria Bíblia. Esse era o sonho. Ela queria poder ter e ler em casa as belas histórias que ela escutava lá na igreja. Com pequenos trabalhos, ela foi juntando dinheiro. Uma escola que abriu numa vila próxima trouxe a possibilidade de aprender a ler. Mas, somente, vejam, 7 anos depois, já com 15 anos de idade, ela tinha o valor suficiente para adquirir a tão sonhada Bíblia. Mas havia ainda um obstáculo. Quando ela foi falar com o pastor, ficou sabendo que a pessoa que talvez tivesse alguma Bíblia para vender encontrava-se numa cidade a cerca de 40 quilômetros de distância. Mas, bom, aquela não era nenhuma grande barreira para quem já havia esperado por longos 7 anos. E ela saiu a pé, levando seus sapatos nas mãos, a fim de poupá-los para poder depois usá-los na cidade. Seguiu a pé e descalça, sozinha, nessa longa jornada. Quando ela chega na casa do reverendo, que teria as Bíblias para vender, descobriu que todos os exemplares disponíveis já tinham sido vendidos. Diante da frustração, Mary cai no choro. Depois, mais calma, contou toda a sua história ao reverendo Thomas Charles. Então, aquele pastor, comovido, se levantou e foi até um armário, retirou de lá uma das Bíblias vendidas, mas que ainda não havia sido entregue, e a estendeu a Mary. Impressionado com a história daquela menina, o reverendo Thomas decidiu contar o que tinha ouvido aos diretores de uma entidade cristã local que publicava folhetos religiosos. Todos ficaram profundamente tocados com a luta da Mary Jones para conseguir seu exemplar da Bíblia. Eles então decidiram fazer algo para que experiências como a daquela menina não se repetissem.
Decidiram então fazer alguma coisa para tornar a palavra de Deus acessível a todos. Depois de muita conversa, estudo e oração, eles resolveram organizar uma sociedade com o propósito de traduzir, imprimir e distribuir a Bíblia. E assim, no dia 7 de dezembro de 1802, seria fundada a primeira sociedade bíblica, que recebeu o nome de Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Bem, para um adolescente como eu, na época, pobre, numa casa sem livros, que também precisava percorrer a pé longas distâncias para estudar e para frequentar a igreja, eu nem preciso muito explicar para você como essa história me marcou. A identificação é muito grande. E o legado da minha mãe, que tinha ao menos uma Bíblia e um livro mais um cancioneiro, ajudou a tornar o desejo pelos livros, pela leitura, algo presente na minha vida. Não havia muito entretenimento para crianças, jovens e adolescentes naquela simples realidade rural em que eu cresci. Encontrar algo para ler significava passatempo garantido. Outra hora eu conto um pouco mais sobre como nós fazíamos para conseguirmos coisas para ler. A mensagem que eu gostaria de te deixar contando toda essa experiência é: leia. Hoje o acesso aos livros é incrivelmente fácil. Quem lê não conhece o tédio. Cultivar uma vida interior, alimentar a imaginação, refletir na companhia dos autores que compartilham conosco a sua experiência por meio dos livros é algo fascinante. Que Deus abençoe você. Seja você uma bênção.